Começou? Agora começou. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Episódio 66 do Foguete Sem Ré. Ricardinho Sá, meu amigo. Mais uma vez estamos juntos aqui para levar até os seus ouvidos o fundo dos seus tímpanos e desses olhos compenetrados nesse conteúdo riquíssimo que o Foguete Sem Ré traz para você toda terça-feira, às 5h30 da tarde. Lançamos um novo episódio. Eu, vulgo Bruno Oliveira e meu amigo, meu irmão Ricardinho Sá, vulgo... Na escola me chamavam de guaxinim, não sei porquê. Guaxinim, Acho que é vulgo por causa do guaxa. óculos que eu usava engraçado. Vulgo... Tá de lente? Não, eu Óculos. fiz a cirurgia refrativa. Fez cirurgia refrativa. Ah, bacana. Me livrei deste... Queria fazer, mas não... não posso. Você tem ceratocônia? Não, eu tenho um alto grau de miopia no olho, misturado com alto grau de astigmatismo, né? Um negócio desse. Resumindo, você sofre. Enfim, sofro demais. Lente de contato, óculos com a lente grossa, Péssimo. né? É péssimo, Terrível. é horrível. Até porque qualquer comorbidade não é tão legal ter, né? Eu achava legal quando você usava o óculos aqui no foguetão. Acho que dava um ar de... Não sei, um ar de autoridade, um ar de sapiência, certo. de intelectualidade. Você ia dizer ar de seriedade. Seriedade não é tanta, né? Até porque não é isso que... O foguetão não é isso. Não, foguetão mas o foguetão é sério, mas, poxa, não é porque eu tô sem óculos que eu não sou um homem sério, né, Ricardo Sá? Você carrega cabelos brancos. Exatamente, o peso da experiência, meu amigo. O peso da experiência, é verdade. Principalmente o peso da experiência depois de 66 episódios do seu Foguete Sem Ré. Vem com o Banese Card, passa o verdinho. Passa o verdinho, fácil de aprova. Passa o verdinho, habilidade livre de pagar. É só passar, aceita em todo lugar. Vai viajar internacional. Passe o verdinho pra realizar. Quem é o parceiro de verdade? Com o Banese Card ninguém passa aperto. Passe o verdinho e vem. Banese Card. Tamo junto. Fala, turma, estamos de volta. Eu, você, Ricardinho Sá e o seu, o meu e o nosso Banese Card, o patrocinador oficialíssimo do Foguete Sem Ré, apoiando toda a nossa jornada, apoiando esses ísimos produtores de conteúdo, né, Ricardinho? Nós somos humildes. Hã? Nós somos humildes produtores de conteúdo. Ainda. Você acha? Ainda acho. Ricardinho, humilde é uma coisa que você não é, não. Hã? Você não é humilde, não. Eu sou... É que eu minto, né? Você finge? Eu finjo. Ah, sim, pra dar uma segurança. Me dê bola. Eu levanto minha bola pra você ver. Mais do que eu levanto? Mais um pouco. Aí você vê. Mentira, não. Tá Aí com as fica câmeras ligadas. impossível. É loucura. É loucura. Não tem como, realmente, né? Não tem como. Tá Bom, demais já que você tava falando demais, do verdinho, tá eu demais. tenho uma dúvida sobre o verdinho. Esse QR Code que tá aqui no canto superior direito desta tela, o que é que ele faz? A pessoa pode pedir o verdinho dela. Tão fácil assim? É tão fácil assim. Leu o Simples QR Code, preencheu ali o campo com os dados e tal, recebeu o verdinho. Então, tudo que é relacionado Inclusive, ao eu verdinho tô é costurando. fácil. Seria bacana ter um verdinho assinado pelo Foguete Sem Ré, um foguete, né? Turbinado, assim. Eu acharia né? fantástico. Né? Trazer essa amizade, essa Ainda mais parceria, essa comunhão, né? Que o Banese Card tem com todo sergipano, com todo sergipana, né? Pro dia a dia também conectado com o foguete, né, Ricardo? Total. Então quer dizer que tudo relacionado ao verdinho é fácil como apontar uma câmera para o QR Code. Exatamente. Que nem Que maravilha. o nosso amigo da vinheta, né? Vem falando pra gente há tantos episódios já pra passar o verdinho. Porque é fácil, né? Tudo. Passar o verdinho. Pra Aceita tudo em ele qualquer passa o lugar, verdinho. tranquilo, de boa, tô. Muito Pra bom. viajar, pra pagar conta. É. Tudo. É. Pra absolutamente tudo. Pagar a conta no verdinho, ó. Ricardinho, Diga-me. tem uma coisa que a gente tá, assim, sem demagogia, sem jogar confete pra cima, que eu acho que a gente tá acertando. Acredito demais que a gente tá acertando. Eu corrigi o eu acho, né? Porque quando a gente fala eu acho, é um sinal que a gente tá inseguro naquela afirmação, né? Eu acho, não, eu tenho certeza Perfeitamente. que nós estamos mandando bem, assim, na diversidade de tipo de conteúdo que a gente tá trazendo pro Foguete Sem Ré, né, Ricardo? Isso é verdade. A gente vem de uma... Tá vindo, eu acho que muito por maestria da nossa amiga Gabi Lobo, né? Que tá fazendo uma curadoria brilhante, Impecável. impecável dos convidados aqui do Foguetão.
Porque a gente está trazendo muito conteúdo diverso, muito conteúdo diferente, muito conteúdo misturado. Ora, episódios bastante emotivos, ora episódios inspiradores, ora episódios divertidos com bastante conteúdo e bastante lições, né? E quando eu mandei um direct para esse cara no Instagram, foi na intenção de, conhecendo a trajetória dele, foi na intenção de trazer um conteúdo e um episódio bastante técnico e profundo de conhecimento. Profundo de conhecimento quanto um business de tecnologia, de inovação, quanto gestor, quanto líder, quanto vendedor, quanto marqueteiro, né? Hoje a gente vai bater o papo com o pai de Mariana. Acho que acredito demais que esse... Marina, desculpa. Marina, o pai de Mariana. Olha, eu não estou reconhecendo minha própria letra. Tá bem aí. Diga. Você virou médico? Hã? Você virou médico? Deus me livre. É a correria aqui, escrevendo mesmo. Marina, um cheiro. Seu pai tá aqui com a gente e vai bater esse papo com a gente. Esse cara é vendedor. Esse cara tá à frente de uma startup fantástica, que ele vai contar um pouquinho da história dela pra gente, que é a Fila Zero. O cara tá à frente da Netis, que é um provedor de internet, que vai contar a história pra gente também. E ele tem ele vai explicar mais profundamente pra gente, que é foco na tomada de decisão com base em dados, né? E eu não sei se foi um episódio do seu podcast, se foi algum lugar que você postou tal, mas eu recebi aqui no ponto de maneira enfática, como você traz esse racional de que dados geram lucro. Bacana. Eu custei muito para acreditar nisso ao longo da minha jornada empreendedora. Custei muito para trabalhar com esse mindset, para trabalhar dessa forma. E isso me custou muita coisa, né? Por isso que o episódio de hoje, com o Hermeval, eu disse que ia embolar, viu? Ele é aquele tipo de episódio para você realmente assistir 1, 2, 3 vezes com seu caderninho na mão, com sua caneta na mão. Porque hoje é dia de aula, senhoras e senhores. Meu amigo, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Primeiro, Bruno, eu agradeço, né? Tá por aqui. Eu acho que eu já desejava estar por aqui, só acompanhando os episódios que vocês traziam aí no dia a dia. Porque aqui é um espaço que eu vejo que tá vindo gente muito bacana, trazendo muito conteúdo, eu acompanho vocês. Tava até falando ali nos bastidores, né? Vocês cresceram bastante aí nesse... 60 episódios, mas é um tempo, né, que já tá trazendo muita coisa, como você falou, né? De várias vertentes e todas somando, né? Trazendo experiências. E eu vim acompanhando e ganhando experiência também acompanhando vocês. Aí tá aqui, né? Eu acho que é um espaço que a gente consegue compartilhar. Eu diria o seguinte. Estar em frente à câmera, eu sempre tive dificuldade. Né? Eu acabei encontrando nesses espaços... Sério, bicho? Desse jeito? Desse jeito. Nesses espaços, uma forma bacana de compartilhar algumas ideias, de aprender. Que eu diria que quando a gente, inclusive, está compartilhando ideias, é a melhor forma da gente aprender. E, assim, estou muito feliz de estar aqui, né? E o que eu puder contribuir, espero que eu esteja na altura aí das suas falas, né? Eu até dei um frio na barriga quando tu falou, será que eu vou entregar tudo? Conversa Sabe aquela síndrome do impostor, né? Que vem imediatamente. Quem nunca, né? Quem nunca teve essa síndrome? É verdade. E a gente sempre enfrenta no dia a dia, mas eu aprendi também que a gente sempre tem algo para ensinar, porque vai ter alguém que está um passo antes da gente e pessoas à nossa frente. Então a gente sempre ensina e aprende. E nunca perde. Né? Porque mesmo no fracasso tem aprendizado. E é essa cultura que eu venho trazendo. E talvez onde tenha mais aprendizado, né? Exatamente. É onde ele fixa mais, é onde a gente, de certa forma, se transforma, né? E do ponto A para o ponto B sempre vem com dor, com tropeço, com outras coisas. E talvez seja isso que, né, mesmo contando os tropeços, que eu possa ajudar alguém, né? A não tropeçar na mesma pedra. Exatamente. Né? Ou, eventualmente, como eu captei o aprendizado de outra pessoa, na vida, enfim, nas experiências e tudo mais. Velho, antes da gente começar e eu fazer pergunta mais de trabalho e tal, logo alguns minutos antes da gente começar, você falou sobre que você é um cético. Como foi, Ricardinho? Você lembra a frase exata? Que você é um cético
Era uma coisa tipo cético sem vergonha. Algo assim, né? Um cético não dá pra levar muito a sério, né? Pronto, então. E aí você falou sobre, trazendo essa frasinha que você falou sobre crença, que a partir do momento que a gente acredita em algo, obviamente isso vai começar a influenciar em nós mesmos, né? Na nossa energia, nas nossas crenças, enfim. E aí você falou agora sobre a síndrome do impostor. Cara, é engraçado porque essa semana eu tenho ouvido muito sobre isso, né? De outras pessoas. Em algumas reuniões, se eu não me engano, é a 4ª vez que alguém me disse isso e me chamou, me acendeu um alerta aqui. Por que esse tipo de coisa deve acontecer? Porque é tão mais fácil, talvez, negar do que simplesmente aceitar assim, né? Cara, tem duas teorias que andam juntas. Uma é Sócrates, né? Aquela historinha de quanto mais sei, né? Mais acho que não sei, né? Menos sei sobre o mundo. E a outra é a síndrome do Dunning-Kruger. Caminham juntas porque o Dunning-Kruger é a seguinte: quando você tem ignorância sobre algum assunto, você acredita que você está safo naquele tema e aí você mete as caras. Então, quando você pensa na síndrome do impostor, ela está mais ligada ao Sócrates. Ou seja, você estuda, você aprende, e aí você entende que falta muito mais a aprender, porque aumentou o teu leque, cara. Você sabe que você tem incompetências em uma área, e você, quando entende que não está pronto, né, para ensinar, ou seja, você não está pronto porque você não tem todo o conhecimento sobre aquilo, você se sente incapaz ou inseguro para ensinar alguém alguma coisa. Então aí vem a síndrome do impostor. Aí, eu até estava ouvindo uma fala, acho que foi do Joel J, né, que ele falou o seguinte: quem vai vencer é quem é mais conhecido e não necessariamente quem é o melhor. O mais conhecido é aquela pessoa que tem capacidade de se expor com mais frequência, que tem menos pudor. Ou seja, ele pode estar até aquém em relação ao conhecimento, mas ele está desprovido também de pudores. E aí ele tem mais espaço, ele tem mais oportunidade. Então essas coisas andam juntas. Aí a gente tem que, eventualmente, se olhar de fora, né? E saber, caramba, será que eu estou sendo dominado por uma coisa que está não permitindo que eu abrace oportunidades, né? Que eu enfrente algumas coisas, que eu me despudorize e ajude alguém? E aí eu estou partindo mais para a crença de, caramba, a gente sempre pode ajudar alguém, né? E aí eu repito a fala anterior, né? Vai ter alguém que está um step antes da gente, ou seja, um degrau antes da gente, e essa pessoa pode aprender, e quando a gente estiver naquele degrau, vai ter alguém um degrau acima de quem a gente pode aprender também. Então é tudo aprendizado, no final das contas, e a gente acaba saindo dessa armadilha que é a síndrome do impostor. Isso que ele falou agora, eu lembrei muito da questão do ignorante, do cara que é burro e que se acha um gênio. Esse é o perigoso. Aí é o Dunning-Kruger que entra na história. Exatamente. São as duas vertentes. O cara que é inteligente, mas que não se acha capaz, e o total oposto. O incapaz que se acha um gênio. Velho, que fantástico. Já começamos bem. Que fantástico. Por que eu tô dizendo isso? Cara, eu acho que a gente começou a ser agente no ecossistema de inovação, tecnologia e startups aqui do estado de Sergipe, mais ou menos na mesma época. 2017, 2015, 16, 17, 15 eu subi no primeiro palco para fazer pitch. 15 foi quando a gente teve a ideia de explicar aí, a gente lançou o MVP em março de 2016. Perfeito. Foram mais espertos, lançaram antes de mim, tá vendo? Eu demorei 2 anos pra... Foi mesmo? Olha a síndrome aí, 2017 que eu estreiei de fato. Mas a gente se batia, né? Sim, como sim. diz o Sergipano, a gente se batia nos eventos das startups, nos encontros, nos pitch days, startup days, etc. E é engraçado porque eu sempre... Esse lance de imagem, assim, né? Cara, eu sempre te admirei, assim, porque você sempre passou pra mim ser um cara centrado, um cara técnico, um cara organizado, tal, né? Tudo dentro do processo, e gestão, e dados, e métricas. E eu, né? Aquela cor efusivo pra cacete, assim, e tal. E eu sempre te admirei muito, assim, em relação a isso. E a gente nunca parou pra... E é engraçado isso, viu, turma? Vejam também as diferenças de um episódio pro outro. A gente nunca parou pra conversar de fato, né?
batia ali 5 minutos de um papo, que não sei o que, 10 minutos de um papo, que não sei o que, apertavam, velho, como é que você tá, que não sei o que, aí, como é que tá, fazia um overview, assim, né, de como estavam os business da gente, mas nunca aceitou pra parar de fato como a gente tá parando agora. E aí você me vem com 3 minutos aí de episódio, Ricardinho, eu não botei o cronômetro aqui, 3 minutos de episódio e você mete Sócrates é foda, mas e você lança uma citação lá, uma citação de Sócrates no Foguete Sem Ré, meu amigo, eu tô de cara. Eu não sei nem como é que eu entro no assunto agora. Então. Me lembrei um pouco também da forma com que Maurício trouxe o conteúdo dele, né? Sim, Maurício Machado verdade. Também. O primeiro ponto aí, admiração é mútua, né? Eu acho que eu já confessei isso pra você. Você teve, acho que foi num podcast também, da Netis, né? Caramba, e a gente se vê, você falou sobre imagem e tal. Essa questão do centrado, do efusivo, essa questão toda, eu acho que são complementares, né? Sim. Todo mundo tem que ter um pouco de centrado quando você quer analisar seu próprio negócio, mas também de transformar a sua imagem em relação ao mercado, né? Mostrar o que você está fazendo, você precisa ter palco, você precisa criar palco, precisa criar espaço. E é bacana. E assim, eu aprendo muito com as outras pessoas fazendo isso. E eu diria que eu faço pouco da cena, da presença, que é importante para qualquer pessoa que está à frente de qualquer negócio. É importante ela criar esse espaço. Você faz isso muito bem. Além de, né, a gente ter, digamos, nascido no mesmo período e talvez se encontrar. Tem uma coisa que eu vou trazer até como um ponto triste da trajetória e da jornada. Por muito tempo, o Explica E, o Fila Zero, ela ficou meio que figurando, né, nesse mercado por falta de outros atores. Eu sentia falta, cara. Cadê as outras pessoas para conversar sobre também, né? Vinha Explica E, Fila Zero. Cara, eu vi acho que 4 anos seguidos e Sebrae chamando, outros espaços chamando, e eu via poucos atores manifestando. Hoje, eu até fiquei alegre, assim, participei de alguns eventos do Sebrae mais recente e eu vi começar a aparecer a presença de outros atores no mercado, com espaço nacional, já, digamos assim, ampliando a presença no país. Eu começo a ficar feliz, né, com isso acontecendo. Mas essas conversas acho que tem que ser mais frequentes, a gente tem que talvez se provocar mais, né, trazer, vir bater um papo, porque o aprendizado é mútuo, né, todo mundo vai tirar algum proveito disso, e principalmente nesses espaços mais abertos que a gente consegue divulgar para todo mundo, falar do nosso tropeço, dos ganhos, das perdas e tudo mais. Tinha uma coisa que a gente conversava quando a gente estava nos mesmos painéis e nas mesmas mesas redondas, que uma startup no final do dia é uma empresa como qualquer outra. Claro. Né? Essa terminologia sexy, né? Que ok, é real, mas todo esse mundo sexy das startups e da escala e do crescimento a baixo custo e etc, no apagar da luz é uma empresa como qualquer outra, com os mesmos desafios, com os mesmos deveres, com as mesmas frustrações, né? E a gente vê todo aquele, nossa, quero ser startupeiro, quero ter minha startup, cara. Romântico, né? Romântico, cenário romântico demais, meu Deus, né? Aquela coisa de garagem, essa coisa linda que se vende, mas aí no final das contas são aqueles jovens que estão ali trabalhando no quarto do amigo, que é no apartamento da mãe dele, e quando ele vira essa chavinha, que ele cresceu de maneira escalonada, e ele precisa se profissionalizar, ele vai ser uma empresa como qualquer outra. Exatamente, entra no mesmo quadrado, eu diria. Entra no mesmo quadrado. Eu acho que assim, o sexy e toda essa questão da cena da startup, ela é bacana porque precisa atrair alguns talentos, trazendo aquela a coisa do romântico, né? O propósito, tudo isso vai costurar, né? Porque no final das contas, quando você está dentro do desenho de startup, você está provando coisas. Você está provando que você é capaz de resolver um problema. E para fazer isso, tem que ter muita paixão. Não é somente... não é matemático, não é tão matemático assim, né? Tanto que você vai encontrar a mesma dificuldade quando você está lá no go-to-market, né? Você quer ir para o mercado e você tem que se provar para um monte de negócio tradicional, e aí eu enfrento isso... assim, diariamente,
que você Exatamente. funciona naquele cenário Exatamente. dele e a maioria não quer arriscar. Por exemplo, eu trafego em indústrias diferentes. Eu estava falando há pouco que tem um discurso para cada indústria. Você entra num varejo que o cara fala, ei, eu só tenho 5% de margem aqui. E o cara tá chorando. Sei lá, pode ser o Carrefour lá com 170 bilhões aí de faturamento anual. E o cara tá com 5%, ele vai medir cada custo adicional que vai vir. Se não tiver um ROI garantido, ou seja, você é uma startup bacana, romântico, sexy, mas na hora que você vai pro mercado, cara, é um cara tradicional que vai pagar pela sua solução, né? Você vai ter que provar para ele que tem ROI naquela jossa, porque ele vai fazer conta. Então, o sexy vai por terra quando você vai pro mercado. Todo grande plano, né? Ele é devorado pelo processo, ele é devorado pela rotina. Não tem jeito. E lá você vai ter que se provar. Você vai pro mercado e entra no mercado tradicional. Então, enquanto não pode se provar uma vez. Você tem que se provar todo dia. Todos os dias. Então, eu diria o seguinte, o sexy, a paixão, ela é importante para você vencer aquela coisa da construção, né? Até chegar aquele momento ali do go-to-market. Mas se você não estiver preparado, que vai haver um go-to-market, que você vai ter que se provar entrega de valor ali na ponta, você vai naufragar, você vai quebrar, né? E aí, por isso você vê testando, né? Empreendedores, né? Caramba, o cara traz no currículo, quebrei 3 vezes. Pô, não é porque é bacana falar que quebrou 3 vezes. É porque o cara que quebrou 3 vezes aprendeu 3 vezes por onde não andar. Porque no final das contas tudo tá jogando a gente pro acostamento e pro mato, né? Sim. Ficar na estrada depende de muita resiliência, depende de muita energia, depende de foco, depende de você não se distrair, né? Eu costumo dizer que, assim, a grande questão nossa hoje enquanto produto é não se distrair. Porque, velho, vontade de fazer as coisas, velho, eu tenho de milhão. A oportunidade tem de milhão. Mas de dizer não é a maior capacidade que a gente tem hoje. Né? Porque, pra dizer sim, é fácil pra caramba, né? Pra colocar coisa pra dentro do roadmap é muito fácil. Mas pra você estar fazendo a coisa errada, é tão fácil quanto. Então o lance é esse. Que não eu vou dar. Que sim eu vou dar. A história de empreender não começou agora em 2017 comigo, por exemplo. Eu poderia dizer que eu quebrei o iFood em 2001. Porque em 2001 eu tinha uma ideia que era pro iFood. Só que não tinha o aparato, não tinha a cultura. Eu criei um negócio que era chamado Fome de Leão. Rodei 30 restaurantes em Aracaju, só um me aceitou. E era um restaurante de cultura japonesa. Quem diria, né? 2001. 2001. Eu pensava em iFood, e não era Fome de Leão, era ter um marketplace, que nesse caso seria web, não era aplicativo, onde as pessoas podiam comprar multi-cozinhas, né? Cozinha japonesa, pizza, hambúrguer, não sei o quê. Beleza, eu saí batendo na porta de todo mundo, e o maior problema na cabeça do empreendedor de restaurante naquela época é: mas você demanda aumentar, eu vou ter que contratar um monte de motoboy, né? Não tinha solução logística, tal, não tinha um iFood como ele é hoje, né? E travou nisso, aí ninguém aceitava, aí só um aceitou. Digo, não dá para abrir esse negócio com uma empresa só, porque eu vou ser o marketplace dessa empresa só. E eu parei, né? Anos depois, né? Tem um monstro aí chamado iFood que virou uma cultura. Quer dizer, às vezes pode ter a ideia certa no momento errado, né? Isso deve acontecer com um empreendedor várias vezes na vida dele. Às vezes você se agarra numa ideia por muito tempo, caramba, se aquele negócio, porque eu saí, deu certo, agora eu vou segurar nesse até o fim, até ele dar certo. Então, cara, esse time, eu costumo dizer o seguinte: não existe aquela jornada perfeita onde se outra pessoa vier trafegar na mesma jornada, vai dar certo. O que existe é uma jornada e um contexto, né? Eventualmente, a jornada vai se casar com o contexto certo. E aí você vai encontrar o pote de ouro no final do arco-íris. Mas a mesma jornada ela pode ser enfrentada e estar simplesmente no contexto errado. E aí você nunca encontrar esse negócio. Vai ser o Miguel de Cervantes lá procurando os moinhos, cara. Que massa, velho. Ô, velho, você falou aí de esse lance da startup, problema, que precisa resolver um problema e tal. Isso é o que a gente mais escuta, né, em toda a literatura de hoje, né? Nos palcos da vida. Só que no final das contas, percebe como esse é o conceito mais antigo que existe de empreendedorismo. Qualquer pessoa que está... Eu costumo dizer, principalmente aqui no Foguetão, que empreendeu um estilo de vida, certo? Uma senhorinha
que ela criou um mecanismo dentro da casa dela para aproveitar a água da chuva e armazenar e molhar as plantinhas dela sem precisar dela, porque ela está com um problema na coluna, ela está empreendendo. Perfeito. Ok? Dentro do universo dela, do ecossistema dela, o universo dela é a casinha dela. Né? Só mudou o tamanho do mercado, né? Exatamente, mudou o tamanho do mercado, mas ela está empreendendo e ela está resolvendo um problema, certo? Ou seja, não é privilégio de uma startup focar no problema, em resolver o problema do cliente. Perfeito. Né? Não é privilégio da startup. Isso é o conceito básico de qualquer empresa. Por exemplo, um cara que faz um mapeamento, que ali naquele bairro, dentro de um determinado raio, não tem uma padaria, ele coloca uma padaria para atender as casas daquele raio, né? Ele está resolvendo um problema. Bacana. Né? Ok? Eu não tinha a mínima noção que a gente iria para esse caminho no episódio. Não tinha a mínima noção. A mínima noção. Mas é engraçado, é como se nós dois, assim, fôssemos tipo macaco velho dessa indústria. Sabe que eu me sinto assim, de vez em quando? Eu não me sinto não, porque eu tenho uma síndrome de Peter Pan do cacete. Acho que todo mundo, que dá pra perceber, né, Ricardinho? Você é jovem. Mas eu falo assim, porque a gente senta numas rodas às vezes e realmente tem alguns garotos. É que fala garoto, né? Os caras ainda com 25 anos. Eu tô 43 agora já. E aí eles estão tentando fazer uma coisa que você descobriu lá atrás que não vai funcionar, mas você tem que deixar rolar porque o aprendizado vai vir da dor. Isso, exato. E aí você deixa rolar. Isso. Né? E aí depois tu fala, caramba, vamos conversar de novo porque aquilo que você falou aconteceu. Eu digo, tudo bem, mas você precisava percorrer esse caminho. Né? Mas você ia concluir a pergunta e eu lhe atrapalhei, talvez. Não, eu tô viajando assim porque como nós somos veteranos dessa indústria, né? E no caso da gente do Explica aí, a gente passou por um processo, por tantos momentos assim da empresa. Já expliquei, vai fazer 2015, 10 anos ano que vem. 10 anos ano que vem, pô. Sacou? Olha que lindinho. Tô aprendendo bem. Sabe, já passou por tantos momentos, já testamos tantas coisas, já quebramos tanto a cara, já acertamos tanto, que hoje eu expliquei, ele tá num nível assim de maturidade tão focado em resultado, tão focado em métrica, tão focado em dado e focado em desenvolver exatamente o que é para ser vendido. Perfeito. Para gerar resultado, certo? Algumas vezes eu também aqui já disse no foguetão que não existe propósito sem resultado. Bacana. Não se né? sustenta nenhum propósito sem resultado. Qualquer discurso passional de propósito quanto paixão e amor e transformação de mundo e etc. precisa trazer resultado. Perfeito. É por isso que um propósito quanto marca ele é construído. Teoricamente era para ser construído naquele day one. Né? Por que nós nos juntamos para criar algo que a gente acredita que pode melhorar a sociedade? Perfeito. Melhorar a sociedade é resolver algum problema. Exato. Certo? Mas a resolução desse problema precisa trazer resultado para que ele se sustente. Sem dúvida. Né? E aí quando eu vejo em todos esses eventos, etc., e eu não quero ser pessimista, longe de mim. Eu sou um otimista, sonhador, né? Mas eu acredito ser bacana trazer aqui no Foguete essa reflexão que não adianta, vai chegar uma hora que todo esse sonho, ele vai precisar colocar os pezinhos dele no chão e ele vai precisar entregar algo que gere resultado. Perfeito. Vou dar um exemplo. Quando a gente lançou o Explica aí, a gente foi muito focado em, uma educação de altíssima qualidade por um preço muito baixo, né? Para ser um agente transformador da educação no país, etc, etc, etc. E aí você vai para um desenho de cauda longa. De cauda longa. Só que não foi esse público que começou a consumir a marca. E aí você fica... E a gente passou muito tempo insistindo, porque era algo tão, né, bonito de se, né? Se vender, né? Se contar uma história boa de se exatamente. contar. Assim.
Só que aí vem todos os problemas estruturais do país e isso não se perpetuou, a gente acabou sendo uma marca cool, né, para um público com poder aquisitivo maior e começamos a lançar produtos com essa característica. Exatamente. Perfeito. Né, de um alto ticket médio e tal, e é isso que está perpetuando, eu expliquei, para os próximos 10 anos, digamos assim. Para que... Eu posso fazer um paralelo dessa história, viu? Faça. O que eu ia dizer é o seguinte, para todo mundo ficar conectado, né, sem fazer trocadilho, viu, com a Netice? Mas para criar uma conexão assim, deixar claro o que é a Fila Zero e o que é a Netice. Tá? Porque eu acho que a gente começou a botar muito tempero assim num caldeirão. Vamos trazer pro básico. Assim, explica pra galera o que é a Fila Zero. Ah, bacana. Vamos lá. Primeiro ponto, né, em relação... E fazendo um paralelo até com essa entrega que você falou e com essa coisa que justifica a gente existir e estar de pé. Né? O Fila Zero é uma plataforma, tá, de virtualização de filas que entrega previsão de atendimento para as pessoas em tempo real, permitindo atendimento remoto ou presencial. Então, imagine o seguinte cenário. Você precisa ir ao médico, você pode ingressar se agendando por uma plataforma e chegar só na hora do seu atendimento. Você pode fazer a mesma coisa com cartório, você pode fazer em vários cenários. Hoje a gente tem muita indústria, né? A gente atende, vai da área de saúde, mas passa pela área institucional, então clientes como Unimed, Sebrae, coisa do gênero, indo até para imobiliárias hoje, que é uma coisa bem apartada, e até varejo. E cada cenário desse, cada indústria tem uma dor relacionada ao mesmo problema. Nosso problema é resolver espera improdutiva em filas de atendimento, né? Então, todo negócio que tem uma coisa que é demanda e oferta, qualquer desnível disso, gera fila lá na ponta, isso é um incômodo e é esse problema que a gente resolve. Legal. Cara, quando eu fui pro mercado, e aí é o paralelo que eu faço em relação a... Caramba, essa dor tá pro lugar certo, eu fui pro mercado, meu discurso era lindo. E eu falava, caramba, eu vou melhorar a experiência das pessoas, né? Você não vai esperar, tá? A espera improdutiva, vai ficar bacana. Isso quer dizer. Não vendia bananas para ninguém. Porque o gestor, perdão do francês, estava cagando e andando para o sentimento do cliente dele. Talvez uma empresa com um nível de maturidade muito alta ia se preocupar com a experiência do cliente lá na ponta. Mas sabe o que vendeu a gente, no final das contas, em cada indústria que a gente entrou? Velho, onde é que eu economizo, onde é que eu ganho mais? Aí eu vou dizer, com Fila Zero, você imagine agora, vamos transformar isso no cenário de negócio. Quando você pensa em uma clínica hoje, 40 lugares para as pessoas aguardarem, né? Ar-condicionado para todo mundo ficar feliz, então temperatura ambiente bacana, água, cafezinho, parará. Se você tem Fila Zero, você não precisa ter 40 lugares, cara. Você vai reduzir para meia dúzia de lugares. Então, tudo que você gasta para acomodar pessoas em um longo espaço dentro de um ambiente, né, confortável, é reduzido junto. Porque agora as pessoas vão chegar sob demanda. Então o gestor vai escutar agora, eu vou economizar. Como é que ele vai ganhar mais dinheiro? Meu irmão, você vai abrir agora... Abra mais 2 salas. Não, exatamente. Abra 2 salas naquele espaço e agora você vai ter um canal digital. Então, em vez de você ter uma secretária que só trabalha de 8 da manhã até 6 da noite para atender o cliente, seu cliente se agenda a partir de qualquer lugar. Então, ele está domingo, né, depois da temperatura máxima, quer se agendar para aquele serviço, se agenda para segunda, para quarta da semana que vem. Sua secretária agora é 24/7 e é praticamente de graça dentro da plataforma. Então, eu saí de um cenário de experiência do cliente para um cenário de gaste menos e tenha mais clientes. Ou seja, 8 anos depois, olhem, percebam o nível de maturidade do discurso. Exatamente. Isso, turma, para você que acompanha a gente aqui no Foguete, isso é um empreendedor maduro. É um empreendedor que sabe que se ele tiver num evento, ele vai apertar a mão de um cara, vai colar aqui no ouvido dele, velho, minha startup é acabou. Então, eu saí de um discurso que eu demorava 10 minutos para explicar o que eu era, para 90 segundos agora, né? Tu fala o elevator pitch, né? Uhum. Agora eu queria voltar num tema, cara, que você falou aí sobre tudo é empreender, né? Colocou a cacimba lá, catou a água da... Sim. Eu acho que assim, o que destaca o lance de ser startup, né? E ser uma empresa mais tradicional, basicamente é capacidade de escala. Ponto. Problema todo mundo vai resolver, né? Seja startup ou tradicional. A diferença é que existe uma desproporcionalidade no crescimento. Ou seja, eu escalo sem ter que escalar da mesma forma os recursos que eu tenho para produzir aquele valor. Então, na prática, é o seguinte, o que é startup? Caramba, eu cresço pra caramba lá na ponta e eu não preciso crescer minha equipe, minha infraestrutura, né? O processo... Por isso que a maioria das vezes é com base tecnológica. Exatamente, a base tecnológica acaba sendo o alvo, mas não necessariamente só.
Exato. Né? Eu diria que é o seguinte, ela é um gatilho de escala importante para a maioria dos negócios. Existem outros negócios que eles são escalonáveis, que aí é outro conceito. Quer dizer o quê? Você vai conseguir, com aquela mesma uma inteligência similar, criar outros grupos de produtivos que vai gerar mais receita para você. Mas você cresce recurso e receita quase na mesma proporção. Você pode ganhar mais dinheiro com isso? Pode. E aí você vem o desenho de franquias. Né? A maioria das franquias tradicionais, elas são escalonáveis, né? Ou seja, você vai gerar mais receita para um franqueador ou para um cara que tem várias unidades de negócio à medida que você aumenta os recursos. Quantidade de lojas, de pessoas trabalhando para você, né? A abertura de canais e assim por diante. Então, acho que isso é o que diferencia. Eu tenho tesão por criar coisas escaláveis, né? Com base tecnológica. Minha base tecnológica é essa. Mas por muito tempo você falou, caramba, irmão, você é muito técnico e tal. Eu me enxerguei muito assim. Eu quebrei a cara achando que quem ia vender meu negócio era um terceiro, né? Até eu entender e aprender que antes de eu tentar terceirizar o processo de venda do meu negócio, eu tenho que aprender a vendê-lo, né? Então, cara, massa, eu era extremamente tecnicista, de fato. Eu me enxergava dessa forma. A primeira equipe de venda, teoricamente, que foi trabalhar para vender fila zero, eu chamei um representante, né? E aí, cara, tem esse produto, cara, fantástico, tal. Todo mundo se maravilhava com o discurso. Pô, vai vender igual água. Pô, eu tenho uma janela de venda de 6 meses, às vezes mais. 6 meses para converter? Quem é que suportava isso? Porque eu imagino o seguinte, eu tinha que convencer. Na época, o pessoal questionava o seguinte, sistema na internet, e se a internet cair? Compreende? Hoje a internet é vital para a maioria dos negócios. Então ninguém cogita mais a internet cair. Você tem que ter internet para existir. Mas naquela época, 2016, 2017, e se a internet cair? Tinha sistema standalone, cara, funcionando no CPD do cara, entendeu? O cara tinha uma estrutura lá. Então, caralho, mesmo. Era eu tinha que fazer conversão as primeiras objeções eram quase técnicas, entendeu? Muito técnicas. E aí, quem é que tinha estômago, né, para suportar uma janela de venda de 3 meses, 6 meses, sendo um terceiro, sendo um representante? Ninguém. E aí eu fui, cara, eu tava participando de imersões e tal. O meu primeiro grande aprendizado, eu fui até um evento Sebrae lá em Salvador. Cara, por isso que é bom ter um mentor, cara. Alguém para lhe dar uma visão ali. Eu sentei, né? Era uma roda de mentoria e tal. O cara chegou um pouco atrasado. Eu disse, esse cara não vai nem me dar atenção direito aqui. Aí ele pediu para contar minha história e tal. Eu contei, mas aí o que você quer de mim? Pois eu nem sabia o que eu queria dele, na verdade. Eu queria, contar minha história, que ele falasse como é que ele vai me ajudar. Aí eu falei, cara, eu tô pensando em ir pra vertical tal. Eu digo, mas você... Aí ele me questionou, mas você não já atende essa vertical? Sim. E você já atendeu todo o mercado dessa vertical? Eu, não. E por que você quer ir pra outra vertical? Pergunta simples, né? Mas eu não tinha resposta naquela hora. Eu só queria ficar ampliando, criando roadmap mirabolante, atendendo todos os mercados. Minha dor era muito direcionada, mas eu não sabia que essa questão de discurso que ia mudar. Pensei que toda indústria ia ser igual, e ela bater na porta e ia vender do mesmo jeito. Não era. E ele estava certo. Mas ele puxou um primeiro livro e botou assim na mesa. O livro era Spin Selling. Você deve ouvir isso porque todo mundo que vai fazer B2B ouviu sobre Spin Selling em algum momento da vida. Aí botou assim, vendas complexas, parará. Aí ele, começa por esse livro. Aí eu continuei conversando, explicando, ele vendo que eu não tinha nada de máquina de venda, não tinha nada na minha estrutura, tinha terceirizado. Aí ele puxou outro livro. Aí era aquele do Aaron Ross, né? Receita Previsível. Cara, isso virou a minha cabeça, porque eu saí no meu imaginário, todo vendedor era o quê? Vendedor nato. Era o cara que nasceu para vender. E eu achava que era assim, tinha gente que nasceu para vender e gente que não nasceu para vender. Aí eu fui estudar. Aí eu fui aprender técnicas de venda. E eu me apaixonei pela Jossa. E eu comecei a gostar daquilo, velho. Eu comecei a estudar coisas que não estavam mais na minha cadeira. Então, eu que era um cara tecnicista, que estudava programação, que hoje fico estudando IA, essas coisas todas. Eu comecei a estudar vendas, marketing, pessoas. Eu comecei... Os livros que eu rejeitava, né? Tudo que tinha qualquer coisa parecido com autoajuda, eu corria léguas, né? Era um cara que só lia matéria técnica de fato. Era a nova linguagem de programação, o novo framework, o novo tudo de tecnologia.
E aí eu entrando nesse lance de vendas e como funciona, como é que é um processo estruturado, eu comecei a ver que eu tenho que entender de gente, velho. Eu fui estudar como fazer amigo, influenciar pessoas, compreende? Isso foi mudando a minha cabeça, a minha forma de reagir dentro do ambiente que eu estava, gerando outras conexões, gerando outros pensamentos. Eu vi como eu estava distante do que era realmente desenvolver um negócio, do ponto de vista de mercado, né? Do ponto de vista de fazer com que a coisa começasse a rampar em vendas e tudo mais. E me preparou para ir para outras leituras, para mudar, ficar mais eclético, mudar o meu repertório. E foi sentado numa mesa de mentoria lá que eu não achava que não ia render em nada, entendeu? Que era só mais uma mesa de mentoria. Eu me senti transformado lá para cá, do ponto de vista de o que eu consumo de conteúdo, né? O que é... E aí hoje eu estudo marketing, eu fico estudando essas coisas, minha leitura é totalmente... Eu comecei a ler mais, né? Eu lia muito pouco, aí eu comecei a me desafiar a ler mais, a buscar essas coisas para me ajudar, porque eu via que o que eu, digamos, tinha de capacidade de desenvolver o melhor produto não era o que ia me colocar no mercado. Eu podia ter um produto ótimo fora do mercado, compreende? E aí as coisas começaram a evoluir nesse sentido. Você falou, talvez não seja bom misturar os assuntos, mas assim, o que eu vivo hoje é uma mistura muito grande de maturidades e negócios diferentes. Eu estou envolvido em alguns negócios diferentes e cada um desses negócios tem uma maturidade totalmente diferente. Tipo uma empresa com mais de 80 pessoas, que tem processos bem definidos, que já é uma empresa considerada uma empresa média, para uma startup, para ideias, para uma consultoria. Então, são níveis de maturidade distintos que, de certa forma, estão forjando como eu penso as coisas daqui para frente, né? Mas e você sempre atuando dentro da mesma área? Dentro da mesma... Ou você vai diversificando assim? Não, cara, eu tenho uma coisa assim, aí a parte mais pragmática é minha do ponto de vista de como eu me divido dentro desse ambiente. Eu tenho uma agenda muito cartesiana do ponto de vista de... Eu acabo atuando em negócios distintos, mas eu tenho dias definidos para onde é que eu vou estar atuando, fazendo o quê. E aí nessa linha, eu diria, são negócios distintos de fato, são disciplinas distintas, mas com slots muito definidos ao longo da semana. Então é essa forma que eu me divido. Então em cada uma dessas facetas que eu encaro, né, que eu estou ali contribuindo de alguma forma, eu estou dentro de um slot que foi definido daquela forma ali para trabalhar. Porque se tem uma coisa que gera um prejuízo do ponto de vista de produtividade em qualquer ser humano, é você ficar mudando de contexto o tempo todo. Resolvendo 3, 4 coisas em um dia só. Então, como é que eu faço para ser produtivo? Caramba, tem tal dia que eu só lido com a empresa tal. Tem outro dia que eu só lido com o assunto tal. Tem um dia na semana minha que é livre, eu não tenho... Pode surgir qualquer coisa ali, eu não tenho agenda. A agenda não é aberta para ninguém, mas o eventual eu posso atender naquele dia. E aí eu posso trazer assunto de qualquer negócio. E aí eu consigo ser produtivo ao longo da semana. Já fui de deixar a semana aberta. E acabou que isso virou uma cultura. Porque, por exemplo, os meus sócios se comportam dessa forma comigo. Eles não fazem agenda no dia que eu não tenho disponibilidade para eles. Eles sabem. Tem um dia que eu tenho agenda para conversar com eles. Isso acabou se transformando. As pessoas com que eu me relaciono ou adotaram ou aceitam a forma com que eu trabalho. E aí as coisas vão acontecendo da melhor forma comigo. Agora, isso começou da noite pro dia, Bruno? Não, pô. Eu me tornei improdutivo, eu digo, eu tenho que resolver essa jossa. E aí eu fui me inspirando em como as pessoas resolviam isso lá fora. Então você vai ver agendas de altos executivos, os caras fazem exatamente coisa parecida, né? Tem 1 milhão de técnicas, né? O fulano faz Pomodoro, faz não sei o quê. Tem gente que cria slots. Eu trabalho criando slots. Então, tem slots do que eu vou trabalhar com que assunto. Isso me deixa, digamos assim, me dá uma sensação de produtividade melhor. E aí eu vou me articulando dentro dessa agenda. Velho, e aí funciona para mim. Que engraçado isso, né? Porque como é que eu faço? Eu sou envolvido em vários negócios completamente diferentes um do outro, completamente, absurdamente, né? Mas em tudo que eu me envolvo, todos os negócios que eu me envolvo, qualquer coisa, eu sempre atuo dentro da mesma caixinha, né? Que hoje chama-se de growth, digamos assim, mas sempre construção de marca, comunicação,
né? Desenvolvimento de produto, não da parte tecnológica, mas da parte conceitual, ideológica do produto, branding, né? Time de vendas, né? Que esse é o meu grande expertise. Todos os negócios, mas eu ainda não consegui, já tentei, ainda não consegui fazer isso. E é engraçado que, você falando, eu fiz, porra, eu não consigo fazer isso, mas eu consigo fazer isso na corrida, por exemplo. Né? No Perfeito. esporte, na prática. Então eu viajando aqui, aprendendo com você aí, pensando, pô, acho que dá pra começar. Inclusive a gente falou sobre isso, né, Ricardinho? Vamos deixar um dia fixo pra gente resolver isso, tal. Que lição do cacete, velho, agora. Não foi? Tipo, deixar exatamente as caixinhas pra cada dia, pra cada horário da semana, e aqui eu só penso nisso, Eu não. Meu amigo, eu penso sempre o mesmo tipo de coisa pra tudo ao mesmo tempo. Aí, meu irmão. Não, assim, Tem eu diria o umas seguinte, que é uma loucura. não tem fórmula mágica, né? Mas se você se sente produtivo dessa forma, não é problema Não nenhum. me sinto não, tô errando mesmo. Tô Você esquecendo das continua. coisas. Pronto. É. Então, a questão é que eu não era produtivo, entendeu? Do ponto de vista de misturar todos os assuntos, todos os temas, ou eu não entregava o meu melhor resultado dessa forma. Quando eu separei, e eventualmente você vai ter aquele dia que foi destinado para aquela coisa, e você não tem pauta para aquele dia. Mas eu tô com sócios. Velho, quando você tá com sócios, sempre tem pauta. Independente que ela não seja tão, né, preciosa, né? Vai entregar um valor imediato ali, não é uma decisão, mas você vai estar junto, você vai estar falando sobre presente e sobre futuro com sócios. É uma agenda dedicada para aquele negócio, os sócios vão estar lá junto. Ninguém foge dessa agenda, compreende? Ela nem precisa ter pauta, mas com frequência ela tem. E a pauta... Porque o que acontece? Quando você está trabalhando o tempo todo ad hoc, tudo parece emergencial. Tudo parece emergencial. Tem que resolver hoje, junta aí vira... Por quê? Porque as pessoas vão apagar incêndio com frequência. Quando você tem slots definidos, se não acontecer nessa semana, aconteceu no intervalo de uma semana para outra. Então não tem emergência, tem as coisas que aconteceram e que vão ser provocadas naquela agenda, naquela reunião, que é onde se discuta aquele tipo de assunto. Uma disciplina gigante, né, velho? Mas aí, cara, eu me sinto meio que o cara que levanta essa bandeira e que fez essa disciplina acontecer. E a percepção dos meus pares é que estava funcionando bem, então todo mundo acabou entrando no game, entrando na jogada. Agora tem uma coisa assim, meio louquinha, tá? Bruno, às vezes você me olha, pô, irmão é cartesiano pra caramba, ele segue essa ordem de agenda, mas eu sou totalmente dislexo com agendas pessoais familiares, né? Ontem tive uma discussão num aniversário, pô. Porque minha irmã levantou uma bandeira assim, ela tá me escutando aqui, eu vou deixar o recado pra ela, Dani, ela disse assim, só chega atrasado pros almoços, não sei o quê. Aí tava um colega meu de trabalho, né, assim, a gente tem uns projetos juntos, ele falou, Hermeval, o cara mais britânico que eu conheço, como assim? Eu marco as coisas assim, eu sou bem doidão, eu marco as coisas assim, 15h38. Eu marco desse jeito, entendeu? Porque isso gera um gatilho no cara, tem precisão, ele vai chegar naquele horário, e eu chego naquele horário, 38. E aí eu vou contar o segredo, né? Se eu chegar um pouco mais... Eu ouvi falar muito sobre isso, assim, os horários quebrados. Se eu chegar a 15h35, eu vou esperar os 3 minutos passarem. Não dá pra programar no Google Agenda, né, velho? Tem essa... Tem que ser na mão. 30, 35... Né? Tem que ser na mão. Se botar na mão, você consegue, viu? Você dando a dica. Mas aí funciona. E o lance tá em... É o equilíbrio, né, velho? Não tem como deixar a vida toda equilibrada. E o lance tá em cadeiras diferentes. Eu vou colocar aqui um tema que eu acho que pode ajudar em questão de maturidade de outros negócios. Por que eu me posiciono diferente? No geral, assim, a linha mestra é eu estar realmente me relacionando com coisas relacionadas, com assuntos relacionados a marketing, a vendas, coisas do gênero, nos negócios. Mas, por exemplo, quando você tem uma maturidade diferente, eventualmente você vai ficar trocando de chapéu naquele negócio, porque você não tem gente para cada um dos papéis. Então você vai ter que ir mudando de chapéu ali dentro. E aí, cara, qual foi a minha escola, né? Falando um pouquinho antes de empreender, de fato, comecei a estar envolvido, né, na área de desenvolvimento em 2001, né? Trabalhei na Secretaria da Fazenda. Em 2005 eu fui para a Petrobras, fiquei praticamente 10 anos na Petrobras e você imagina uma empresa que tem dinheiro para pagar por tudo. Processo, tudo. E essa foi a minha escola do ponto de vista de organizacional. Então eu aprendi como é que faz um negócio funcionar de forma azeitada, né?
com um grande patrocínio do projeto. Quando eu fui para o negócio próprio, enquanto ele era pequeno, você patrocinar tudo que é processo não era possível, mas havia um desejo. Eu tenho outro sócio que confabulava da mesma coisa, teve a mesma escola, trabalhou na Petrobras, conhecia como as coisas funcionavam. Aí tinha um desejo de ser organizado. Então, quando a gente entrou... A Netis mesmo, ela não entrou com uma coisa que a gente... vou criar um provedor. Não. Um terceiro colega chegou e disse, caramba, conhece a gente, conhecia a nossa competência, a gente já tinha uma empresa de software na época, e ele queria vir para Aracaju para entregar a internet. A gente, caramba... A gente sempre brincava, né? Eu e Anderson na época, caramba, se tudo der errado no que a gente tá fazendo aqui em software, né? Não existia fila zero nessa época, era 2010 mais ou menos, a gente vai montar uma barraca de churrasquinho, né? E acabou que colocar um provedor na internet era a barraca de churrasquinho, né? Caramba, vamos rodar esse negócio. E a gente olhou pro mercado, caramba, quem é regional aqui tá se comportando como um provedor realmente ali, da ponta da esquina. Perfeito. Que a gente ficava mirando na Vivo, na TIM, a galera grande, como é que eles se comunicavam, como é que eles apareciam no mercado. Então, o nosso panfleto não era Xerox, velho. Era um panfleto de alto padrão, gramatura alta, pensada por uma agência. O site era um site bem feito, organizado. A gente queria ter um posicionamento diferente. E a gente foi patrocinando o que a gente poderia patrocinar. Quando a gente foi ganhando um porte, né, já estava acima de 50 funcionários, já estava beirando 6, 7 anos de empresa, né? O faturamento crescendo, a gente começou a sentir a dor do crescimento. Cara, a dor do crescimento coisas não estão andando na linha, estão dando resultado diferente de acordo com o humor das pessoas que estão trabalhando, a gente precisa implementar processo. A gente, cara, trouxe uma consultoria de processo, começou a trabalhar os processos, começou a melhorar o nosso nível de entrega, a produtividade das pessoas, a organizar a nossa estratégia. Aí a gente foi afetado muito fortemente por alta concorrência, chegando outros players de mercado. A gente usou algumas estratégias, a gente chama de estancar, né? Tipo, briga por preço, coisa do gênero. Começou a usar algumas estratégias desse tempo e depois viu o que era sustentável e o que não era. E aí vem o gancho do... Caramba, questão de dados geram lucro, por que é que você está nessa... Eu comecei esse movimento muito inspirado no que a gente fez lá dentro, que foi exatamente trazer essa maturidade, orientação a processos, organizar as coisas, mas principalmente porque eu tinha uma média liderança que só conversava com a gente de feeling, pô. Imagina o seguinte, eu acho, você não acabou de abominar o acho, né? O acho, ele vem, né, impregnado, né, de incertezas, né, de coisas que não tem lastro, ponto. E o cara demorava 2 horas para explicar qual era o problema da área dele. E sem nenhum plano de resolver. E eu, caramba, a gente tem que mudar isso. Isso veio junto com 2 anos só trabalhando no processo da empresa e doutrinando, treinando, preparando, educando a média liderança para falar de números e de plano de ação. Então o que eu quero ouvir aqui de você é qual o número da sua área, baseado nos indicadores que a gente definiu lá nos processos. Certo. Que resultado não está performando e qual é o seu plano para fazer esse negócio pro trilho. Ponto. A gente saiu de 2 horas com cada liderança para falar, para 2 horas para falar com 6 lideranças. Ao mesmo tempo, em 2 horas, 6 lideranças se apresentam lá, falam o problema, diz o plano de ação e a gente faz checkpoints para acompanhar esses resultados. E a gente pagou o preço de construir tudo isso, né? Então, eu saí de um negócio que tinha dinheiro para pagar tudo que era processo, para dizer, agora eu vou ter que pagar do meu bolso. E aí, naturalmente, é tudo do tamanho da nossa capacidade financeira. Para um desenho de uma empresa hoje que tem 4 linhas, basicamente de planejamento estratégico, que é baseado só nos indicadores que a gente quer controlar ao longo do ano, um orçamento que é definido no ano anterior e acompanhado mensalmente, mas com fechamentos trimestrais. E uma liderança média que sabe lidar com números, sabe criar plano de resposta em relação a indicadores que não performam e que estão praticamente desenvolvendo a empresa sozinhos. Aí tem o desenho da direção, né, que pode definir ou mudar o estratégico, mas que ao mesmo tempo dá liberdade e autonomia para a média liderança construir. E eu, baseado em todo esse aprendizado, eu comecei a pensar em como é que a gente vai fazer isso ajudar outras empresas e outros negócios. Aí eu comecei um trabalho que foi exatamente sobre dados geram lucro, movimento e tal, isso está engateando ainda. Mas foi
essa experiência que fez a gente, digamos, de certa forma, sair do ponto A para o ponto B em relação ao negócio. Então, hoje, a gente não olha mais para a lateral do ponto de vista de ficar olhando a estratégia do concorrente. A gente só olha para a gente mesmo. E a gente começa a trabalhar o que performa melhor, baseado nos nossos próprios números. Então, sai o retrovisor da jogada e entra no nosso próprio cockpit, o seu para-brisa, para onde é que a gente vai. A gente tem que ser melhor só do que a gente mesmo. E são os nossos números, que são a nossa base para olhar para isso e dizer para onde a gente vai amanhã ou depois. É nessa linha. Eu odeio quando você olha assim pra mim, que eu acho que você fica esperando que eu fale alguma coisa. Como é que eu vou falar o quê, bicho? Isso que teve uma palavra que você usou, que foi a maturidade do empreendedor. Que ele tem. Que é o quê? Apanhar. Uma pessoa que tem maturidade já apanhou. Ou que anotou vários pontos ali que ela precisou melhorar. E hoje já tem tudo isso, digamos, um slot, como ele falou, um slot na cabeça ali, que é, eu acho que o slotzinho de erros que foram corrigidos e experiência adquirida, né? Fora o ponto que eu tô me sentindo incompetente, tem um detalhe que me deixa feliz. Porque se você tem 43 e eu tenho 40, eu tenho 3 anos aí pra dar uma estudada e chegar nesse nível de maturidade, papai. Cara, que massa, eu não sei nem o que perguntar. Velho, vamos lá. Na prática, esse modelo, esse mindset, você aplica para todos os negócios que você está envolvido ou é no caso da Netis, por exemplo? Digamos assim, vamos falar de maturidade. Né? Eu diria que cada negócio vai chegar a um nível da gente ter esse tipo de controle. Quanto necessidade, né? Eu diria, se fosse julgar por necessidade, Bruno, todo negócio talvez devesse ser gerido por números, mas eventualmente você não tem todas as competências. Por exemplo, uma coisa que a gente sofria muito, às vezes a média liderança entra ali porque ela tem uma capacidade técnica bacana, né? Você conhece aquele erro de você promove o técnico para coordenador? Vixe, muito comum, né? Demais. Já cometi umas 400 mil vezes. Ela não tem capacidade analítica, capacidade de lidar com gente, e aí você tem que pagar o preço. O que é pagar o preço? Velho, ou você assume que você vai ter que trazer alguém já pronto do mercado e ocupar aquela posição, ou você vai ter que rampar essa pessoa, né, a ferro e fogo, para ela chegar no nível que aquela posição dela exige. Esse é o ponto. Cara, dá para fazer isso numa empresa que está com uma dúzia de funcionários? Provavelmente não, porque você vai ter muito mais gente na execução, na venda, e pouca gente ocupando cadeira de média liderança. A média liderança vai estar um cara lá, que é o gerente geral daquele negócio, que faz muitas vezes é o papel do próprio dono ali, fazendo a coisa andar, e o cara não pode ser um gênio de todas as disciplinas, né? Ele vai ser falha em alguma coisa ou outra, você não vai ter como tirar daquele time tudo que você precisa, beleza? Mas eu diria o seguinte, a tua visão tem que ser olhando para isso, porque o teu caminho é crescer. Então você enquanto gestor solo, você enquanto, enfim, ocupando aquela posição multidisciplinar, vai ter que olhar para os números, vai ter que olhar como é que você vai performar melhor, não tem jeito, ninguém escapa disso. Mas eu não tenho todas essas disciplinas em todos os negócios que eu estou participando, porque tem que ter capacidade orçamentária, né, tem que ter gente ocupando essas posições. E eu diria o seguinte, existe uma visão dessa forma em todos os negócios que eu estou envolvido, mas não existe pessoas ocupando as posições que são necessárias para você ter, assim, isso no nível de maturidade de uma empresa que já está com um porte maior. E aí as coisas se diferenciam em função disso, da sua capacidade de gerir, da sua capacidade de ter gente ocupando os papéis e você ter os melhores resultados baseado nisso. Então, em linhas gerais, é desejoso que todo mundo tome decisão baseada em dados em seu negócio. Você vai tolerar que em alguns pontos você não vai ter capacidade disciplinar do ponto de vista de ter gente competente em todos os segmentos, tomando decisão baseada em números. Você não tem lá na ponta, na coordenação e coisa do gênero. Então você vai assumir que esses pontos de falha você vai só priorizar, né? Onde dói mais, você melhora o seu nível de autoridade. Onde dói menos e é aceitável, você aceita o potencial de prejuízo que aquilo vai dar. Mas eu vou te contar uma história.
lateral. De uma empresa talvez um pouco menor, mas que eu assumi dar uma espécie de mentoria para rampar. Isso começou com um sócio meu nesse trabalho de consultoria, né? A gente dividia alguns problemas aí, conversava muito sobre isso. E daí ele fez um trabalho, deu um treinamento na área de vendas, tal, uma empresa, e ela, pô, eu queria mais desse trabalho, eu queria melhorar algumas coisas aqui. E legal. E a gente interagindo, ele falou, Erval, eu senti uma coisa lá. Ele trabalha com a gente na Netiz, eu senti lá que ele é uma média liderança, inclusive. Eu senti que eles não têm isso que tem aqui. Aí eu, o quê? Não é essa coisa que vocês fazem, sempre tá olhando os números, de ter esses checkpoints, enfim, de sempre ter uma decisão muito baseada nesse laço que vocês tomam como verdade, os indicadores, como vocês trabalham o orçamento. Não tem isso lá. Eu acho que isso seria um trabalho bom de acontecer lá. Tá. Cara, eu topei, mas sabe aquela história? Eu topei para fazer uma doação. Foi mais ou menos nessa linha, do ponto de vista de, caramba, eu acho que tem muita gente que pode se beneficiar disso. E talvez fazer esse trabalho de consultoria vai ser uma porta para que isso aconteça em outro negócio. E eu até me prove, do ponto de vista de, caramba, consegui ajudar um segmento totalmente alheio. Tese e metodologia, né? Exatamente. Cara, você acredita que eu desenhei uma metodologia para fazer esse trabalho de consultoria acontecer? Baseado na experiência que a gente teve, eu criei uma abstração do que era a metodologia, na vivência que a gente teve, de como a gente fez isso acontecer lá na Netiz. A partir da abstração, apliquei lá. Aí eu vou te contar o que aconteceu. Primeiro, a expectativa do cara lá que tá na ponta do cliente vai sair uma ideia mirabolante de marketing desses caras para eu implementar aqui e vai ser punk. E eu freiei. Cara, eu vou transformar você num negócio que é orientado a dados. Ponto. Deixe o processo acontecer, só isso. Olhamos pro organograma do cara. Era um emaranhado, cara. Todas as lideranças se comunicavam com um centro nervoso. Eu digo, isso não funciona. Você tem que começar a delegar, confiar na sua média liderança. Eles têm que trazer números para vocês. E eu quero ler os seus números. 60 dias pedindo número. Alguns não chegavam, outros chegavam. A gente foi pressionando. 90 dias eu entreguei um trabalho de análise e que não tinha nada baseado em trazer uma ideia nova da cartola pro cara. Eu disse, olha, o seu resultado está baseado nesse coeficiente aqui de vendas que você está com um nível basal aqui igual, praticamente igual em todos os meses. O cara é do ramo imobiliário, seu estoque aumentou, sua venda é proporcional, sua conversão está igual. Quer dizer que se você aumentar seu estoque, você vai ter venda maior. Se você controlar esse processo, que é aumentar seu estoque, você vai ter um resultado maior sem precisar melhorar a performance de ninguém. E esse é só o primeiro passo. Aí ele, papai, botou uma meta top, desafiadora. 40% de aumento pro outro ano. Aí, cara, se fosse 20%, eu acho que é uma coisa legal de abraçar. 40%, mas vamos rodar. O cara tá batendo a meta há 3 meses. Janeiro, fevereiro e março. Tá peste, mesmo. Só porque começou a olhar pros números. Não teria nenhuma ideia especial da cartola. Só começou a olhar pros números e apertar o processo certo. Então, caramba, pô, Erval, é genial. Não, pô, não é genial, não. Para fazer isso acontecer dentro da Netiz, a gente passou 4 anos. Só que agora tem uma entrega que é baseado nessa relação. Sabe aquela história, né? O cara vai lá, conserta a tranca em 30 minutos, né? Aí ele cobra R$1.000. Você fala, mas só foram 30 minutos. Mas assim, é esse aprendizado que eu diria que eu só teria chance de validar ele se eu aplicasse em outro lugar, para não dizer que foi sorte. E eu diria que agora, por hora, eu já tenho uma validação, né? Sim. Pode ser que se a gente alcançar outras validações, ela seja importante também para outros negócios e funcione. Mas é uma coisa que eu carrego comigo, cara. Tem muita gente navegando cego, sem números do seu próprio negócio, tomando decisão levanta o dedinho aqui, passou o vento, toma aquela direção por experimentação. E isso pode custar o negócio inteiro. Perfeito. Compreende? Aí tá um negócio que não ia falir, que estava dando resultado, mas que não era um resultado satisfatório. Queria-se mais, não sabia onde apertar os botões. Eu só estou dando visibilidade para os botões que ele deve apertar. E eu não precisei criar ideia nova nenhuma.
Não precisei ser um expert em marketing. Eu só precisei dar clareza porque ele tinha na mão. Ponto. Isso deve funcionar a maioria dos negócios. O outro ponto que talvez esteja associado à performance de qualquer negócio é a chance da gente trazer gente boa para o negócio. Que eu apanhei, nós apanhamos e continuamos apanhando. Vamos apanhar durante muito tempo, que é capital humano. Sim. Né? Cada vez mais eu entendo que o importante para qualquer negócio é ter gente boa participando daquele barco. Porque você pode ter o seguinte: legal, agora eu tô aqui no barco e eu sei para onde eu devo ir. Boto um monte de gente nesse barco, digo para onde ele deve ir e eles vão seguir. Pode funcionar durante algum tempo. Você pode chegar em algum lugar, talvez. Mas se for gente medíocre, provavelmente você não vai chegar lá na velocidade que você deseja e você deve errar a rota por distração um monte de vezes. Agora experimente fazer o seguinte: o mesmo barco, eventualmente você pode até não ter a direção, mas só bota dentro do barco gente boa. Com certeza as pessoas vão poder até lhe ensinar a direção certa. E vai levar você na melhor velocidade possível com o recurso que você tem até aquele ponto. Mas você entendeu que o principal processo de qualquer negócio é essa seleção e recrutamento. Para você botar só no barco gente boa, porque gente medíocre não leva você para lugar nenhum, mesmo que você tenha a direção certa. Deixando claro, viu, turma? Medíocre de mediano. Perfeito. Exatamente, às vezes é mal encarado, né? É. A gente tem uma cultura ruim que muita coisa é levada pro pessoal, né? E aí quando você fala, a mediocridade em si, o termo pode ser forte, vai doer em alguém. Gente, Cresça. exatamente. Primeiro, a gente fala com muita isenção em relação à caça às bruxas ou ataques pessoais dentro da empresa como um todo. A gente está cada vez mais, principalmente baseado em números, aprendendo a atacar o problema e não as pessoas. E só permeia nesse ambiente quem está na mesma visão. Aí vem aquela história de cultura, né? Pô, a cultura da empresa e tudo mais tem a ver com isso, né? Quais são os valores, o que é que você está preservando ali? Eu costumo dizer o seguinte, quando você vai para qualquer empresa, né, o desenho mais comum é o desenho matricial, né? Hierarquia, né? O chefe, o gestor, o gerente, o coordenador, o cara lá do chão de fábrica. Então, é muito comum as pessoas pensarem em estou obedecendo ordens. Cara, obedecer ordem é a melhor forma de você não se comprometer com o resultado. É obedecer ordens. Quando você entende o objetivo, o comprometimento com isso, a sua entendimento de entrega de valor em relação a isso é muito maior. Então, a chance de você colaborar para aquilo dar certo é melhor, é mais fácil. Só que você só consegue fazer isso quando você entende que soberano nessa história toda não é o papel de chefe, nem quando você ganha ali naquela empresa. Soberano é o propósito que você deve atingir, que pode ser um projeto, pode ser o objetivo de um projeto. E o entendimento desse objetivo vai deixar as pessoas com muito mais autonomia para dizer qual é o caminho certo naquele lugar que ele está perseguindo. Ponto. Se você consegue desdobrar isso até o chão de fábrica, você é um campeão. O que vai acontecer? Esse processo de desdobramento, ruído. E aí a gente vem com o pilar de comunicação. Você tem que resolver comunicação. Então o grande trabalho da gente hoje é fazer com que essa comunicação alcance o chão de fábrica da melhor forma possível. Para que as pessoas entendam com que ela está colaborando, qual o objetivo daquela atividade dela. Porque senão, o que a gente vai escutar com mais frequência é: eu já fiz a minha parte, agora que se vire o resto. Isso existe até hoje. Isso existe com uma atenuação. Isso existe a troco da gente estar o tempo todo desconstruindo esse discurso de eu já fiz a minha parte. As pessoas se entendendo como: caramba, a sua parte é para um todo. E esse todo não é a ordem. Esse todo é o objetivo do negócio. Ponto. Se a gente for feliz com esse objetivo, todo mundo pode ser feliz junto. E aí vem outros trabalhos, né? De você dividir esse bolo também, de você fazer as pessoas serem recompensadas e tudo mais. Mas, cara, isso é uma construção tão dura, né? Tão estafante às vezes, que eu acho que aí vem o mérito de você estar na posição de querer permear isso, de querer fazer isso acontecer. Que aí você vai ter que se repetir isso tantas vezes, de forma incansável, que nunca vai ficar satisfeito com: eu já falei isso
X vezes para aquela pessoa. Não, se você sentiu a deficiência lá na ponta, é porque o recado não foi dado. E aí você vai para o princípio de comunicação. Cara, você chama a atenção, sua audiência, você passa o recado, tem que obter feedback. Enquanto você não tiver um feedback que te agrade, a comunicação não aconteceu. E o problema é do comunicador. É do gestor. É do cara que está ali passando o recado. O cara que está passando o recado. Eu digo isso muito. Tem muita gente que não concorda. Foi você que não entendeu. Não. Foi você que não soube explicar. Exatamente. Mas tem muito levar pro lado pessoal também, né? Ah, isso aí é... Mas isso aí é... Eu não sei se isso é do brasileiro. Não sei se isso é da geração. Mas é muita conversinha mole. Tá? Mas sabe uma coisa que eu aprendi? É preparar a pessoa antes. Saca? Cara, vem cá, eu tô precisando te dar um feedback. Eu tenho várias maneiras de te dar esse feedback. Você quer que eu seja mais direto, mais enfático, ou você quer que eu passe a mão na sua cabeça? Eu sofro com isso, velho. Eu sou muito... Sabe por quê? Ou então... Eu sou extremamente polido. Só tô falando de trabalho, certo? Por favor. Né, Cadinho? Total. Sim, Só sim. estou falando de trabalho, não misture as coisas. Nós continuaremos sendo amigos, tamo junto, etc, etc, etc. Mas, veja bem, por quê? Porque eu já tomei muito feedback negativo por tentar, né, arrodear muito o papo e não ser Então, incisivo. pronto. Direto. Eu sou esse cara daí, que arrodeio até hoje. Eu tenho dificuldades em ser incisivo porque as pessoas se ferem demais. Mas isso é uma cultura do Brasil. É. Eu vou falar porque eu estou dizendo que é uma cultura brasileira. Eu vim de uma escola na área de projetos. Eu fiz aquele lance de PMP, já viu essa história? PMI, tem um instituto americano que fala sobre gestão de projetos. Aí eu fiz a certificação. Cara, e a cultura do livro que traz essa coisa mais americana de olhar para as coisas, olhar para os projetos, olhar para as empresas, é totalmente A com B, preto no branco. Porque, basicamente, quando você está falando do problema, você não está falando das pessoas. Você está falando do problema, do projeto, da entrega. E se você entender, se as duas partes entenderem isso, ninguém se ofende. Basta. Só que aqui as pessoas se confundem o executor com o próprio problema. E aí, quando você fala da execução, parece que está falando do cara. Mas você está falando do processo. Você está falando de como chegar naquele resultado. E se você quer corrigir a execução, vai ser melhor para quem está executando, porque ele vai chegar no resultado e vai ser beneficiado com isso. Se o negócio cresce, ele cresce junto. Então, essa sensação de fazer parte do todo, essa sensação de fazer parte daquela entrega e não se confundir pessoa e processo, por exemplo, faz com que a gente tenha dificuldade de se comunicar diretamente e corrigir o problema. Porque você reclama da execução e o Beltrano fica com raiva de você 15 dias. Que não quer olhar na tua cara. Cara, eu vejo isso acontecendo. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Entre as partes. Só que aí eu falo... Agora apanhei muito. Você vai encontrar e vai ter um time perfeito, que já sabe se comunicar, que já sabe lidar com essas coisas? Potencialmente não. Porém, maximize, né, esses comportamentos quando você estiver selecionando. Porque é muito mais fácil. Aí você vai pro mantra, né? Qualquer guru de gestão vai falar, é muito mais fácil treinar habilidade do que mudar comportamento. Não tem jeito. Então, de fato, escolha o melhor conjunto de comportamento. Porque tecnicamente você vai preparar qualquer pessoa. Se você puder subir o sarrafo, ótimo. Pega os mais habilidosos que tenham o comportamento mais aderente ao seu próprio negócio. Sim. E aí, só que você tem que dar clareza. Eu costumo dizer o seguinte, velho. O óbvio é a oficina do capeta, né? Porque aquela coisa que parece óbvia e com frequência não é dita, vai ser o maior espaço para problema em qualquer negócio. Então, não acredite no óbvio em qualquer negócio que você esteja envolvido. Diga, dê clareza, comunique tudo que você precisa como objetivo e resultado para aquilo que você deseja. Porque se você acreditar na boa fé das pessoas, não transformando ninguém em mau caráter, mas se você acreditar que todo mundo sabe o que precisa ser feito, você vai sofrer, com certeza, no final da jornada. Senhoras e senhores,
Episodião 66 do Foguetão, viu? Uma mistura de Quanto tempo aí, Ricardinho? 1h e 14 minutos. Perdão pela falta de precisão. Não. Nada de... Uma mistura de técnico Que com incrível, velho. uma coletânea de referências. Sim. Um episódio muito rico, né, pra nós aqui. Mais um. Rapaz, que aula. Cara, uma coisa que eu perguntei, só pra gente encerrar. Antes da gente começar, se você se incomodava de falar alguma coisa, você disse que não tem problema nenhum. Eu também acho isso uma puta característica do empreendedor maduro, certo? Eu sempre tive uma dúvida de como a Fila Zero ganha dinheiro. Foi bacana. Como é que ela ganha dinheiro? A gente trabalha com bilhetagem, basicamente. Então, imagine o seguinte, cada negócio, quem está inserido, a gente vai ter uma espécie de franquia por volume de atendimento. Então, Ok. Então, Entendi. baseado nesse resultado de volume de atendimento, a gente vai calcular quanto o cara paga. Então, imagina o seguinte, você vai ter o cenário de alguém que tem 1.000 atendimentos por mês, e aí ele vai pagar... Pacotes. É. Um plano de pacotes, assim. E ele vai pagar uma tarifa lá, X, daqueles 1.000 atendimentos. Vamos supor que ele pague, sei lá, uns R$500 para ter 1.000 atendimentos por mês. Se o cara for para uma escala de 10.000, a tarifa, né, vai ser menor, porque proporcionalmente a gente vai conseguir Perfeito. dar um desconto e ele vai ter uma tarifa menor. Então ele pode estar Perfeito. nessa franquia. E aí a gente se comporta dessa forma. E aí pensando num desenho de recorrência, né? O cara vai estar no desenho de recorrência. Você tem uma anual. esteira automática de conversão ou é uma conversão one-on-one B2B? One total. Porque... É lutado, hein? Total, porque o que acontece? A gente é totalmente self-service, se fosse o caso. Se alguém fosse lá, apertasse um botão e continuasse... Dá pra ser. Dá pra ser. Certo. A gente tá preparado, o back-office é todo preparado para isso. Porém, quando você Mas tem passa... que ter um quando você consultor. tá falando de uma decisão que vai alterar... Vai alterar a frente de loja, né? Como diz a Perfeito. história, né? Você Ok. vai alterar como funciona a empresa no atendimento dela. Quem decide é o cara que tá na cadeira maior. Então, aí você tem que treinar as pessoas que estão na ponta, né? O staff todo tem que ser treinado, como usa o sistema. Então, essa decisão e essa implantação, ela Perfeito. tem que passar por um trabalho de consultoria. Então, realmente tem um consultor. Por isso que Desculpe ter dito o vixe. É porque eu acho, minha lição assim de jornada, que o one-on-one é bem difícil assim, né? Porque aí vem todo aquele processo, porra, aí você marca uma reunião, aí desmarca, aí toma um chá de cadeira, não sei o que, e você acaba para compensar essa régua, esse tempo maior de conversão, você focar em grandes clientes, assim, né? que é o pessoal chama centenas. de tiro de sniper, né? Sim, você tem que perfeito. procurar o cara certo. Assim, Hoje você tem quantos clientes eu na passei- Fila Zero? Hoje a gente tem cerca de 60 unidades operando com Fila Zero. A gente já alcançou 5 milhões de atendimentos processados na plataforma. Historicamente. Historicamente. O nosso sonho, né, de breaking even, é chegar a 1 milhão de atendimentos por mês sendo processados, mas a gente está na escala abaixo de 100 mil ainda. Então a gente tem 900 Mas mil tem aí para... estrutura já de back-office para bater esse Tem. break-even, não? Tem, que porque a nossa estrutura é toda preparada para alta escala. Então a gente, como infraestrutura, a gente escala de forma automática. Né? Ou seja, vai crescer, vou para 1 milhão de atendimentos, a própria plataforma cresce sozinha. A infraestrutura é preparada para essa alta escala. Então, o desenho de escala de startup tá aí, né? Sim, perfeito. Talvez eu precisasse colocar mais um suporte, 2 suportes, mas eu chego a 1 milhão sem precisar mudar nada no que eu tenho em tecnologia. Existe um programa de recorrência instalado no processo de recorrência, o quê? Desculpa, de indicação. Não, a gente Tá lá no Fila Zero? não tem nada de indicação. Talvez seja um negócio que consiga dar essa escala e diminuir esse CAC aí do one-on-one, né? Esse Brainstorm total aí, sei lá. Não, tudo tranquilo. Esse cara, dentro do desenho de B2B, eu não conheço estratégias de indicação, assim, para citar. E eu falo isso até contracenando, né? Uhum. A Netiz, a gente tem um programa de indicação implantado lá, Perfeito. pessoa física, que ainda nem rendeu o que a gente desejava. A gente está apostando ainda nele para ver se funciona. Mas no B2B eu acho mais difícil. Porque, assim, a forma de indicar e como os negócios ocorrem hoje, dentro da nossa máquina de vendas, vamos dizer Certo. assim, exigem um trabalho de 1, 2, 3 reuniões, 3 Perfeito. meses, o cara Implantação, maturando a ideia tal. até a implantação. Então, assim, é um pouco difícil. A gente tem negócio que fecha muito rápido, mas também são com prazo muito definido. A gente atende eventos, por exemplo. Aí eu vou dar uma ideia só para você. A gente atendeu o evento da Kabum na Brasil Game Show. A gente gerou 3 vezes mais a quantidade de clientes ativados na operação de evento. Aí os caras ligam pra gente na quarta-feira e falam o evento na semana que vem e fecha ali, assina o cheque e paga.
E roda. Só que ele roda naquele evento pontual. É diferente de um laboratório com 30 clínicas fazendo rollout. Compreende? Uhum. E aí, quem vai dar mais negócio pra gente? É o laboratório. Você vai passar 3 meses conversando com o cara, amadurecendo, ele comparando você com não sei quem. Né? Aí você tem a nossa entrega e tem a entrega do fulano ali na esquina, que ele não entende os valores direito, aí essas coisas são questionadas. Então é uma janela mais larga, realmente exige que o cara esteja, primeiro, apontando para o problema. Às vezes o cara só quer, eu quero resolver a entrada da minha clínica aqui, beleza. Mas, velho, e o resto das entregas que a gente tem aqui? Você já olhou para esse problema? O cara não tá nem olhando. Cara, tem uma indústria inteira pagando por aquele problema. Ele não entende que existe uma solução. Por exemplo, a gente foi um fracasso no início quando eu comecei com o tráfego pago, né? Para trazer clientes. Hoje a gente tem um tráfego pago que funciona razoavelmente. Mas era um fracasso. Sabe por quê? Porque eu estava entregando inovação e ninguém estava procurando a inovação. Eu usava a palavra-chave tudo errado. Porque eu usava a palavra-chave da inovação, das coisas. E quem estava procurando isso, cara? Ninguém. Né? Google Ads é uma rede intencional. Né? O cara não está pensando em como resolve aquele problema do jeito que a gente resolve. Até hoje a gente tem novidade no mercado. Passados 6 anos. Até hoje a gente é uma das únicas plataformas que entrega atendimento em tempo real. E que aprende com o próprio negócio. Então tem muita coisa que a gente tem que ensinar para o mercado, que mostrar outras realidades, entendeu? Caberia uns 2, 3, 4 episódios desse aí pra gente falar sobre isso. Hoje a Netiz pra gente encerrar, hoje a Netiz é uma base de dados de quantos clientes, assim? Cerca de 15 mil. Tá alcançando. 15 mil clientes. Porque eu vou puxando as coisas, velho. Deu um boom de M&As, de servidores de internet nos últimos anos, não foi? Foi. Eu vi muita gente abrindo base, principalmente no interior, né? Sim. Muita gente mesmo abrindo base interior, fazia ali 10 mil clientes, 5 mil, M&A. A gente quase ia partir para aquisição inorgânica. Seria certo. Adquirir menores que a gente, para a gente aumentar a nossa base e se preparar para um salto maior em algum momento do negócio. Só que as questões econômicas mudaram, né? O dinheiro começou a ficar mais caro. Negócio de provedor de internet é extremamente alavancado. Né? Então depende de gestão de dinheiro para aumentar a capilaridade e base. E base e assim por diante. E assim, a gente viveu o momento de aumentar a capilaridade, a gente viveu o momento de botar cliente para dentro, né? Porque você falou da dor da pandemia, né? Na pandemia a gente era considerado serviço essencial. Então entrou bastante cliente, tinha até bolsa internet, vamos dizer assim. Né? Os professores e rede estadual tinha uma taxa para pagar na internet, estava tudo certo. Mas o que acontece? Da mesma forma que entrou muito cliente, também teve muito cliente com problema de inadimplência. Né? Então o efeito rebote dessa entrada, desse volume foi alto. Depois disso entrou a questão do dinheiro caro. Né? Hoje, 1% por mês, Selic aí facilmente 13%. Bate essa loucura do dólar aqui. No final do ano. Dias dessa gravação. E aí nessa linha, o que acontece? A gente entendeu, por exemplo, o nosso momento agora é de um crescimento mais brando, né? Menos alavancado, porque a gente tem que brigar com o CAC, né? A gente tem um custo de aquisição razoável, porque o equipamento que vai para tua casa de graça custou pra gente. Perfeito. Né? E aí a gente tem aquele tempo de devolução do payback, não tem pra onde correr. E se o cara sair no meio do contrato por qualquer motivo? Então a gente tem que cuidar da qualidade, LTV, do cara, tal. Isso tá muito claro pra gente, como a gente faz. Então a gente aumenta, a gente fecha ou abre a torneira de crescimento da gente baseado no cenário. E isso, cara, é uma sinfonia lá dentro hoje. Nossos passos, né, de portfólio, de oferta, são orquestrados totalmente. E um mercado agressivo da... Extremamente, é uma commodity, né? Então por isso que eu falo, caramba, as realidades que eu vivo lá, de uma empresa de commodity, é diferente da realidade de uma startup. Isso tudo, para mim, é ótimo do ponto de vista de aprendizado, mas é extremamente, né, desgastante, né? Você tem que estar lidando com natureza de coisas totalmente diferentes, discursos diferentes. Eu tomo isso como aprendizado, né? E, de certa forma, vai se incorporando. Então, tem coisas que, tem inovação que acontece lá dentro também. Tem coisa que a gente tem que pensar diferente, né? O mindset startup atua lá dentro também, pra gente pensar e não fazer tudo igual a todo mundo tá fazendo. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, são coisas diferentes, tem que ser tratadas com pesos e medidas diferentes. E é isso que vai meio que forjando como é que eu me comporto, né? Onde é que eu aprendo, né? Sim. Como é que a gente tira proveito de tudo isso. Ricardinho Sá, meu amigo, alguma pergunta?
Não, eu tô satisfeitíssimo. Fantástico. Altíssimo nível. Conforme Hermeval, esperávamos. meu amigo, queria que você só mandasse um recado para quem está começando a empreender agora, principalmente nessa jornada de inovação, tecnologia, os startupeiros que estão na garagem com suas camisas pretas, suas calças jeans e seus tênis coloridos, né? Queria que você desse um conselho com uma frase para a gente encerrar esse episódio. Venda primeiro, faça depois. Sensacional. Parece que tinha combinado, né? Mas é o que vem na minha mente, porque eu errei. Sensacional. Eu errei muito nessa fase. Sensacional. Cara, obrigado. Não sei nem o que dizer. Obrigado, velho. Fantástico. Cara, e as pessoas... Muito feliz, velho. Que aula, que aula. Foi uma pós-graduação isso aqui, um MBA, velho. As pessoas se esquivam, né, desse lance do vender, né, achando que é a construção que é o bacana da coisa, que quando tiver construído vai ser muito fácil de entregar. Mas a essência de qualquer negócio é exatamente a entrega de valor. E você só faz isso quando você convence alguém que vale a pena abrir o cheque e assinar o cheque para você. Então, a energia de construir é só um pouco de paixão, né, que pode durar 2 anos ali e se afogar na hora de você ir para o go-to-market, ir para o mercado. Então, se apaixone menos digamos assim, pela questão do construir, né, pelo seu produto e mais pelo problema. E para garantir que o problema vale a sua paixão, venda a solução. Ele tem que ser vendável. Exatamente. Ele tem que ser vendável. Nenhuma solução de problema, não existe solução de problema que não seja vendável. Exatamente. Se está solucionando o problema, você vai ganhar dinheiro com ele. Turma, episódio 66 do Foguete Sem Ré. Que aula de MBA, pós-doutorado, né? Gente que viaja pelo mundo inteiro para ter acesso a uma aula dessa. Cara, obrigado, velho. Como diria meu velho pai, então embasbacado, Ricardinho Sá. Rapaz, eu sabia que ia ser bom. O seu pai deixou um vocabulário completo para você, né? Extenso demais. um vocabulário inoxidável. Um vocabulário inoxidável. Turma, estamos aqui toda terça-feira, 5h30 da tarde. Esse é o Foguete Sem Ré. Obrigado pela sua audiência. Metralha esse like, essas estrelinhas, esse compartilhamento. E agora, Ricardinho, todo começo do episódio... Me bateu agora, vou gerar um desafio para quem está acompanhando a gente. Diga. Você que nos acompanha aqui no Foguetão, você tem um desafio. Eu te proponho um desafio. Encaminhe esse episódio do Foguete Sem Ré para 2 pessoas. Só para você encaminhar para 2 pessoas. Se você clicar no botãozinho de compartilhar, vai abrir seu WhatsApp e escolher 2 pessoas. As 2 primeiras pessoas que aparecer para você, pode mandar esse episódio. Estamos aqui toda terça-feira, 5h30 da tarde, lançando conteúdo novo para você. Tem muita novidade por aí. Estamos prestes a lançar a primeira collab de um podcast, né? Vamos enriquecer ainda mais nosso repertório, nosso conteúdo, nosso trabalho. Sabe por quê, Ricardinho Sá? Porque começamos a vender, meu amigo. Finalmente. Estamos vendendo demais. Turma, valeu, obrigado. Sou Bruno Oliveira, toda terça-feira aqui, Foguete Sem Ré. Valeu, obrigado. Fui.